Infelizmente, eu fiz do Vasco a minha vida e o Vasco fez da minha vida o inferno. Pitão! João Vitor! Pedrinho! Pedrinho, você tá de parabéns, tá? Tá tudo maneiro, tá tudo tranquilo. Como tu tá mais preocupado em bloquear os torcedores, assim como tu fez com esse canal, enquanto isso, o futebol do Vasco, ó, arrebentando, tomando 5 gols de um time do Equador. Não me importa se o quinto gol foi anulado, o Vasco tomou 5 gols de um time do Equador, assim como tomou 4 gols de um time da Venezuela, assim como tomou 6 gols do rival, a maior vergonha do século. Tudo isso, o que tem em comum? Gestão Pedrinho. Que, como eu falei, tá mais preocupado em bloquear os torcedores. Cara, o Vasco não era um time de G8? O que aconteceu que o time de G8 tá sendo eliminado pro Independente Del Valle no playoff da Sul-Americana? Porque o Vasco não reverte 4-0 nunca. Mas nunca. Se reverteu, mudo o meu nome. Esse time do Vasco, que foi gasto não sei quantos milhões, não foi capaz de passar da fase de grupos da Sul-Americana. Passou perrengue em todos os jogos. Para um time do Peru, para um time da Venezuela e agora para um time do Equador. É só comparar a diferença de investimento que o Vasco teve para cada um desses 3 times que eu citei. É inadmissível. E ainda que não tivesse sido tanto dinheiro investido, é o Vasco. Não pode passar essas humilhações, não pode passar essas vergonhas. Mas a gestão do Pedrinho faz o Vasco passar isso. E o pior é que eu tô aqui como torcedora, expondo o meu sentimento, que não é só meu, é de toda a torcida do Vasco, e eu sou bloqueada por isso. Porque eles não aceitam as críticas. Agora, o João Vitor ter sido a contratação mais cara da história do Vasco. Ninguém em sã consciência consegue explicar como isso foi possível. O que é que o João Vitor apresentou para valer o que ele valeu? E digo mais, se a gente somar todos os gols entregues pelo João Vitor, todos os gols contra, todos os pênaltis cometidos por ele, que inclusive ele cometeu um contra o Botafogo. Sorte do Vasco, né, que teve uma falta antes. Porque provavelmente o jogo seria maior que 2-0, porque o João Vitor cometeu um pênalti ridículo. Então, assim, se somar todos esses gols, essas atrapalhadas que ele fez pro Vasco, dá mais de 10 gols que a gente sofreu nas costas do João Vitor. E o Piton? O lateralzaço Piton, que faz cara expulso aos 11 minutos, numa falta infantil, não tinha necessidade. E aí, tudo que o Diniz planejou pra esse jogo vai por água abaixo. O menino GB tendo chance, depois de não sei quanto tempo, teve que ser substituído pro Vitor Luiz entrar, como se isso fosse mudar alguma coisa, porque nenhum dos laterais são bons, entendeu? A gente pede a saída do Piton, só que aí o reserva é o Vitor Luiz, e aí a gente pede pra ficar com o Piton. Mas assim, o Piton pra mim, cara, tá numa fase tenebrosa. Pra mim tinha que rescindir contrato com ele e com o João Vitor. São 2 jogadores que eu não gostaria de ver pintados de ouro nunca mais no Vasco. O Piton, somando com o João Vitor, quantos gols já entregou também? Inclusive, a humilhação que a gente passou pro Operário em casa foi nas costas do Piton, que no último lance do jogo não subiu e o cara conseguiu empatar. Assim como em todos os jogos o Piton não sobe. O João Vitor não marca. Quais são as funções deles mesmo? Só pra recapitular aqui. E aí pro Pedrinho tá tudo bem. Por quê? A gente ficou 1 mês treinando. 1 mês treinando. Pra quê? Pra jogar nada contra o Botafogo. E jogar pior ainda contra o Independente Del Valle? Sério? E aí teve uma pequena janela de transferência aberta. Quem o Vasco trouxe? Ninguém. Ontem foi anunciar o Thiago, né? Até esqueci o sobrenome dele. Mas assim, um volante que não é a posição que o Vasco mais precisava agora. O que o Pedrinho fez? Trouxe um volante. Aí o cara tem 33 anos. Se ele já fez sucesso no São Paulo, jogou bem não sei onde, não importa. O que importa é o presente. E o presente no outro time que ele tava não estava bem. Quero que cale a minha boca. Mas ele não pode jogar. Sabe por quê? Porque o Vasco sofreu o transfer ban.
novo, gente. Transfer ban por causa da contratação do Sforza, que não tá nem jogando, não é nem relacionado. E aí o Vasco contrata o cara, né? E não pode jogar porque sofreu o transfer ban. Aí me lança uma nota oficial dizendo que a diretoria tem esperança que isso se resolva rápido. Mas aí eu te pergunto, ninguém sabia que isso poderia acontecer? Eles esperaram acontecer para descobrir que ia acontecer? Cadê o jurídico? Cadê a assessoria? Cadê a direção para ver isso? Não tem. É o retrato do amadorismo. E assim, cara, a gente vai ser eliminado na Sul-Americana. E o que mais me incomoda nisso tudo é que era uma competição que a gente já sabia desde o ano passado que ia jogar. Por quê? O Rafael Paiva ano passado deixou a gente numa posição confortável. Em um momento muito raro ali, a gente teve uma mínima chance de pegar uma pré-Libertadores. Mas assim como não pegou, e caso não pegasse, ia ficar na Sul-Americana, porque pra zona não ia voltar. Não voltou, ou seja, a Sul-Americana era o campeonato certo pra gente ter esse ano. E o Vasco sabia disso. Assim como Copa do Brasil, Brasileirão. Se reforçou, se preparou pra jogar essas 3 competições? Não. E aí, o que acontece? Já saímos de uma. Pra sair da Copa do Brasil é um pulo. E o Brasileirão vai brigar pra não cair? De novo? Mais um ano? Cara, é revoltante, é muito revoltante. Meu coração tá aqui acelerado porque eu tô me tremendo de raiva, entendeu? Porque infelizmente eu fiz do Vasco a minha vida e o Vasco fez da minha vida o inferno. Então, essas derrotas, essas coisas, cara, mexem muito com a gente que vive o Vasco, que vive futebol. E eu não sei até onde o Vasco vai parar, eu não sei como é que a gente vai chegar daqui a um mês, onde é que a gente vai estar. Se a gente entrar na zona agora, a gente não sai. Ah, tem time pior, tem time que vai se esforçar mais pra cair do que o Vasco? Pode ser, mas a gente vai esperar a última rodada lá em dezembro pra saber se vai cair ou não? Cara, e aí, SAF não é vendida, contratações não chegam, dívidas não são pagas. Então, assim, esse jogo de hoje aí, 5-0 pro Independente Del Valle, é o retrato da gestão Pedrinho. É o retrato dessa gestão que tanto disse que ia fazer pelo Vasco, que prometeu 1000 coisas e nada tá acontecendo. Muito pelo contrário, né? Eu tô me sentindo na época do Eurico, em que o perfil do Vasco bloqueava os torcedores. Porque a gente expõe nossa opinião, a nossa discórdia, com toda razão, e a gente leva bloco. Então, é muito complicado, sabe? Eu queria muito entender o que tá se passando na cabeça dessa gestão, porque parece que tá tudo bem, inclusive o presidente nem no Equador estava. E são coisas que estão acontecendo aí na gestão. Foi o desabafo de hoje, eu precisava vir aqui falar, eu precisava destilar minha raiva aos responsáveis. Piton, o culpado, ele não pode ser o culpado máximo do jogo de hoje, porque o culpado tá acima do Piton, né? Mas, cara, o cara me ser expulso com 11 minutos numa falta idiota é indefensável. Indefensável.